Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro de Números, capítulo 34 ao 36. Deus agora fala os limites da terra que ele vai dar de herança, como ele jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? E ele agora fala quais são os limites, né? As cidades, as localizações, o espaço, né? Então ele determina ali os lugares que serão dados aos filhos de Israel, porque ele vai entregar na mão deles. Então, a vitória, ela vem, não é pela capacitação daquelas pessoas, mas porque o Senhor está entregando. E agora ele começa a falar os limites. E essa terra seria dada a 9,5 tribos, porque as outras 2,5 tribos, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança do lado direito, né? Onde hoje é a Jordânia, ou seja, a terra de Midian, lembrando que Balaão foi morto e o rei Balaque, né, e eles tomaram aquela terra, né? Balaão ensinou o rei a fazer armadilha, colocando mulheres em volta do arraial, para que Deus pudesse ferir aquele povo, né? E eles foram destruídos totalmente. E agora a meia tribo de Manassés, de Ruben e de Gade herdaram daquele lado. Então ele dá os limites que seriam distribuídos entre 9,5 tribos. Agora também ele dá o nome dos príncipes, dos cabeças que vão fazer, que vão comandar, né, as tribos e a herança da terra, né? E ele vai falando. E o primeiro que ele fala é Caleb, da tribo de Judá. Lembra do Caleb? Caleb é um dos espias que se revolta contra os outros 10 e que fala que Deus ia dar a terra indiferente do que tinha lá dentro. E Deus prometeu que ele e Josué herdariam a terra. Olha que coisa. Então Caleb já era um senhor idoso. E você vai ver lá na frente o que ele vai fazer com os moradores da terra, mesmo sendo idoso. Ele tinha pleno vigor, tanto ele quanto Josué, não é? Então esses são aqueles que perseveraram. Lembrando que são 20%. Dos 12, só 2 herdaram, só 2 entraram, só 2 perseveraram. Isso é um recado para nós hoje. Nós temos que perseverar. Jesus falou em Mateus, capítulo 24, verso 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar, não podemos viver na prática do pecado, temos que abandonar as coisas desse mundo, porque aquele que prometeu brevemente voltará, assim como Josué e Caleb, né? Como Josué e Caleb, nós temos que ser durante a nossa peregrinação. Lembrando também que estamos rodeados de inimigos espirituais, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. Creia no Senhor, descanse no Senhor. Vive esse dia como se fosse o seu último. Louve, agrade a Deus, agradeça a Deus o alimento, a roupa, a saúde, tudo aquilo que ele tem feito por você. Então Deus ordena que se reparta a terra para esses príncipes, que são os cabeças das tribos. Agora ele manda dar ordem às tribos, para que no meio das suas terras deem terras aos levitas. Lembrando que os levitas não têm herança, né? Para que eles pudessem morar. A terra é deles, mas os levitas iriam morar no meio deles, né? E Deus ordena para que façam isso para com os levitas, porque os levitas são a herança do Senhor e não tem herança aqui nessa terra. Agora ele ordena também que façam as cidades de refúgio. Era interessante a lei de Deus. Quando alguém matava alguém, ele ia para a cidade de refúgio para que o parente daquela pessoa não o matasse, né? Até o julgamento, né? Ele seria julgado pelos príncipes, ele seria julgado pelo povo. Então, ele ia para a cidade de refúgio para ali ficar até a morte do sumo sacerdote. Ou seja, era cidade para aquela pessoa que matou sem a intenção de matar. Deveria morar agora na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porque o sangue havia sido derramado sobre a terra. Então, ele não poderia mais voltar para sua terra enquanto o sumo sacerdote fosse vivo, porque aí levaria a expiação do sangue daquela pessoa
que foi assassinado. Agora, se alguém matasse com intenção de matar, seria morto, imediatamente morto. E essas leis duras que Deus fez é porque ele habitava no meio daquele povo, ele é um Deus santo, né? E ele queria fazer daquele povo um povo santo para ele. Então as leis eram duras. Você tem que lembrar que não é igual aos dias de hoje, né? Não havia, assim, jurisdição, era um povo sem pátria, um povo que saiu da escravidão, um povo acostumado com as leis dos egípcios, e agora Deus está fazendo deles uma nação sacerdotal santa para que eles pudessem manifestar o poder de Deus no meio deles e mostrar a existência de Deus para todos os moradores da terra. Então a pena de morte está aí. Matou intencionalmente, a pessoa seria morta. A lei funcionava assim. Não matou intencionalmente, não matou com a intenção de matar, não armou tocaia, foi um acidente, chamaria os juízes, a pessoa seria levada para a cidade de refúgio, seria julgada, e ali ela seria inocentada, e o vingador de sangue, que era um parente da vítima, não poderia matá-lo, né? Ele estaria ali livre da pena de morte, porque estava na cidade de refúgio. Então Deus mandou implementar essas cidades, essas localidades, para caso acontecesse, né, um acidente, uma pessoa acidentou, sem querer matou outra, pudesse refugiar para não ser morta e para aguardar o julgamento e ser julgado. A pena de morte ela era aplicada com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tinha que ter. E se as testemunhas testemunhassem falso, tomariam o lugar, seriam mortas no lugar daquele a quem eles acusaram. É interessante a gente ver isso na Bíblia, porque Deus falou que todo aquele que odeia o seu irmão hoje será julgado como homicida, ou seja, vai ser aplicada a pena de morte eterna. O ódio, ele é uma ferramenta que mata a própria pessoa que produz ele. Temos que tomar muito cuidado, porque o diabo ele quer colocar isso no seu coração. Ele quer que você perca a salvação, a vida eterna, aquilo que Jesus Cristo conquistou por você na cruz. E aonde está isso na Bíblia? Está em 1 João 3,15. Está escrito assim: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Então o ódio é algo que não pode ter no nosso meio, a raiz de amargura. Isso vai causar a perda da salvação. Porque se você não perdoar, leia Mateus 6,14 em diante, o final da oração do Pai Nosso, ele diz: se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai perdoará também, mas se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, a Bíblia é clara, né? Jesus falou: visto que está escrito na lei, não matarás. Pois eu te digo, aquele que chamar o seu irmão de tolo, ofender, né, magoar, né, será julgado como um homicida. Quem odiar o irmão será julgado como homicida. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Hoje há uma banalização do evangelho, de uma graça que não é a graça de Deus, que é uma libertinagem muito mais do que graça, e nós temos que vigiar, porque Jesus ele não afrouxou a lei, ele apertou a lei. E se você deve ler Hebreus 7,12, ele como sumo sacerdote, ele tem autoridade para mudar a própria lei que ele escreveu. E hoje o Espírito de Deus mora em nós, para nós podermos até orar pelos nossos inimigos, amar quem nos odeia. Deus nos capacita a isso, Deus nos dá poder e força para fazermos isso. Ele termina falando: não contaminareis a terra, ou seja, o sangue, o homicídio contaminava a terra, amaldiçoava a terra, porque o sangue daquela pessoa, né, a vida está no sangue, ficava clamando a ele, da terra, né? Onde a gente vê isso em Gênesis, quando Deus fala para Caim: o sangue do teu irmão clama a terra, clama da terra a mim, clama por justiça. Então o homicídio contaminava a terra do qual Deus habita no meio dela. E hoje o ódio no seu coração é um homicídio que contamina o tabernáculo, a morada de Deus que é você. Não pode ter isso na sua vida. Pensa nisso. Peça a Deus para te libertar disso. Tome posse da libertação dele na sua vida.
Agora ele fala do casamento entre herdeiros, né? Para que não se perdesse a terra das tribos, como que se deveria ser feito. No caso de alguém de uma tribo casar com outro, né? E no caso das filhas daquele que não deixou homem, né? Só as mulheres, e Deus mandou dar herança para elas, como deveria proceder, para que elas não perdessem a sua terra e a sua tribo desaparecesse, né? Então Deus, ele é um Deus justo, um Deus que institui, né, as suas leis, Deus que instituiu como que se deve fazer para viver na terra que ele daria por herança aos filhos de Israel. Que Deus nos instruiu como nós devemos fazer para caminhar por esse deserto que estamos caminhando, até a entrada na Jerusalém Celestial, do qual Jesus vai na nossa frente, é o nosso general, vai nos instruindo. E hoje você tem um guia. Pastor, qual é o meu guia? Romanos 8,14 diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E agora Moisés faz um discurso, né? E começa a repetir leis. Ele fala para não ser parcial no juízo. Tem que se julgar segundo a justa justiça. Sereis imparciais. Era para não temer a face de ninguém, e aquilo que fosse difícil era para levar para ele julgar, porque quem determina as coisas é Deus. O livro de Números termina, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, né? Nas campinas de Moabe, né? Lembrando que Moabe é hoje onde está a Jordânia, né? Na boca da entrada da terra prometida. E assim terminamos o livro de Números. E amanhã, se Deus permitir, entraremos no livro de Deuteronômio. Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal em nome de Jesus.